Olá, aqui é Nogueira e mais uma vez a pergunta de sempre: o que pode o amor? Uma pergunta que faz mais sentido quando nós nos aproximamos do Dia dos Namorados, que curiosamente no Brasil é dia 12 de junho, mas no mundo todo é 14 de fevereiro. Por quê? Quando a gente fala Dia dos Namorados, a gente tem que prestar atenção para um fenômeno religioso. Por volta do século III, o que aconteceu? Tinha um padre chamado Valentino que ele, contra as ordens do imperador Cláudio, que proibiu que os homens se casassem por conta de quê? Germânicos, alamanos, godos, na época invadiam Roma, região que fica a Síria e Palestina hoje. Invadindo Roma, esses homens, esses exércitos eram muito poderosos. Então, para que Roma pudesse resistir à invasão, era preciso que todos os homens, todos os rapazes, fossem soldados. Então, o imperador Cláudio teve uma ideia: ninguém pode casar, todo mundo tem que ser solteiro, porque isso facilitaria que os homens se tornassem soldados mais valorosos. E proibiu o casamento. Só que o padre Valentino, contra tudo e contra todos naquele momento, contra a ordem imperial, o que ele fez? Ele casava em segredo os casais apaixonados. Isso fez com que o imperador Cláudio ficasse muito aborrecido e mandou prendê-lo. Ele foi preso, só que sob ordens do prefeito de Roma. Então o imperador romano colocou o Valentino preso sob ordens, sob cuidados do prefeito, Astério. Astério tinha uma filha cega que nenhum dos médicos romanos, os mais gabaritados, conseguia resolver o problema. Ele orou pela filha e, pela intercessão da oração desse padre, do padre Valentino, a filha voltou a enxergar. O padre Valentino também era muito animado, as suas orações deixavam os outros prisioneiros encantados, animados. Isso fez, além de outros fatores, como depois que a sua filha foi curada, o prefeito de Roma libertou todos os cristãos que estavam presos. Os prisioneiros foram libertados. Isso deixou o imperador terrivelmente aborrecido. Por volta de 269, 270, 272, a literatura, os estudos, os relatos, eles variam entre 269 a 273. A gente pode encontrar relatos de um ou outro ano. Aconteceu que o certo é que a data é sempre a mesma, ainda que o ano mude. Em 14 de fevereiro, Valentino foi decapitado. Valentim foi decapitado. E nesse dia, alguns anos depois, na Inglaterra, na França, na Europa inteira, essa data era uma data que, de alguma forma, comemorava o Dia dos Amantes, Dia dos Namorados. Por quê? O padre Valentim, era também um conselheiro amoroso. Os casais que estavam em briga, ele sempre aconselhava e, depois das suas palavras, de modo quase milagroso, os casais voltavam apaixonados. Em 494, o Papa Gelásio ficou muito incomodado com uma festa chamada Lupercalia, que era um festejo romano, um rito pagão, um rito de fertilidade, que acontecia 15 de fevereiro. Então, o Papa Gelásio proibiu a Lucupérlia e instalou uma nova atividade, consagrou a santidade de São Valentino. Então São Valentim se tornou santificado e, ao invés de comemorar essa festa pagã do dia 15 de fevereiro, o dia 14 se transformou numa data muito importante, a data que se comemorava o dia de namorados e noivos, o dia que seria dedicado ao amor, ao encontro dos casais. Isso foi uma substituição. E durante o século VII, século VIII, século X e assim em diante, Inglaterra, França, se consagrou então o Dia dos Namorados. E todo o hemisfério norte, o Dia dos Namorados, acontece dia 14 de fevereiro. Agora, por que no Brasil o Dia dos Namorados não acontece num dia santo que foi secularizado? Um detalhe importante também. No ano de 1969,
o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana retirou o São Valentino, os Valentine's Days, do rol dos santos. Então, a partir do 14 de fevereiro de 1969, a Igreja Católica retirou, né, do cadastro de santos. O que acontece, mesmo assim, de modo popular, o dia 14 de fevereiro continua sendo celebrado o Dia dos Namorados do Hemisfério Norte. Mas, no Brasil, é um lugar, um dos poucos do mundo, em que o Dia dos Namorados é comemorado no dia 12 de junho. Detalhe, a data seria 13 de junho, porque é o dia que a gente consagra, justamente foi consagrado Fernando Antônio Bulhões, o chamado, conhecido Santo Antônio. Mas por que não se tornou 13? Já que Santo Antônio também era um conselheiro matrimonial. Santo Antônio, conta-se que ele também cuidava dos casais e foi capaz, essa é uma das histórias que em torno da santidade de Santo Antônio, ele foi capaz, diante de uma briga de um casal em que o homem desconfiava da paternidade do filho, ele foi capaz de dissuadir o homem de largar, abandonar sua esposa, porque na suspeita que esse homem tinha de que o pai fosse um outro homem, a criança, conta-se a lenda, conta-se a história, ela apontou para o próprio pai e, sendo muito pequena, conseguiu falar pai para o homem que era o marido. Isso tornou o homem mais confortável e essa história correu aos quatro cantos. E Antônio, né, o padre Antônio, Frei Antônio, ele então se tornou muito conhecido por ser aquele que aconselhava, cuidava do amor, cuidava dos casais. E 13 de junho, o dia da sua morte, se tornou o seu dia consagrado, o dia que no rol dos santos católicos encontramos ali Santo Antônio. Naturalmente, seria a melhor data para comemorar o Dia dos Namorados no Brasil. Mas por que é diferente? Diferente por conta de um homem que foi o responsável por uma grande companhia, uma grande campanha publicitária em 1948, João Agripino Doria. João Agripino Maia, da agência Standard Propaganda, teve uma ideia. Para melhorar as vendas, ele pensou justamente, ele e sua equipe, no Dia dos Namorados, ser dia 13 de junho. Mas tinha um problema. Em 1948, ano da campanha, 13 de junho, caía, calendário, que dia? Caía num domingo. Um dia que geralmente as lojas estavam fechadas, nem sempre abertas. Então, tiveram a brilhante ideia, 12 de junho, por ser sábado, o que ajudaria nas compras de última hora. Agora, o detalhe, o Dia dos Namorados ser um misto entre cultura religiosa secularizada e propaganda publicitária capitalista faz jus ao que ele representa? O que a gente pode dizer do Dia dos Namorados ele ser justamente uma data que tem relação direta com uma campanha publicitária? Faz sentido comemorar o Dia dos Namorados nessa perspectiva? Ou o amor independe dessas forças? Podemos recomendar como o Dia dos Namorados uma data pela combinação de um santo católico juntamente com interesses capitalistas? Faz sentido essa articulação? Ou o Dia dos Namorados deveria ser um dia que representasse simplesmente um encontro amoroso? O que você pensa sobre isso? Escreve aqui no canal, dá um like, comenta e divulga. E feliz Dia dos Namorados!